boa tarde. Adotar é um gesto de amor. Acolher uma criança ou adolescente, dar os cuidados necessários para que ele se torne um adulto feliz. Mas entregar uma criança para adoção também pode ser considerado um ato de amor, o reconhecimento de que, por mais dolorosa, essa pode ser a decisão certa. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver que o Conselho Nacional de Justiça discute os procedimentos para o atendimento aos pais que desejam entregar uma criança para adoção. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, se reúne com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para discutir a ação que questiona operações policiais no estado. Ministério Público Federal entra com ação para que Polícia Rodoviária Federal não possa atuar em operações fora das estradas. De acordo com a ação do Ministério Público, só neste ano, 37 pessoas morreram em 3 operações que envolviam a PRF e outras forças de segurança. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral decide que partidos podem usar Pix para receber doações e fazer pagamentos durante campanha eleitoral. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai se reunir agora à tarde com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Na pauta, o magistrado e o chefe do Executivo Fluminense vão debater pontos da DPF 635. Fachin é o relator no processo que questiona a segurança pública no Rio de Janeiro. Na semana passada, o ministro do Supremo se reuniu com procuradores de justiça do Rio de Janeiro para tratar das mais de 20 mortes na comunidade Vila Cruzeiro. No encontro, o ministro Edson Fachin deve ouvir do governador o que tem sido feito para reduzir a letalidade policial em operações. A reunião acontece uma semana depois de 25 pessoas morrerem na operação policial, realizada na Vila Cruzeiro, zona norte da capital fluminense. A ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que contou também com o apoio da Polícia Federal, vinha sendo planejada há meses e foi deflagrada para impedir o tráfico e a migração de traficantes para a Rocinha. De acordo com as investigações, os policiais ainda pretendiam prender lideranças da facção criminosa Comando Vermelho e de outros estados como Alagoas, Bahia e Pará. Os suspeitos são acusados de se esconderem na comunidade Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. O número de mortos foi o segundo maior em operações no Rio de Janeiro, atrás apenas do que ocorreu em 7 de maio do ano passado na favela do Jacarezinho, também na zona norte, quando 28 pessoas morreram, entre eles um policial civil. O ministro Edson Fachin tem demonstrado muita preocupação com a chacina que ocorreu na Vila Cruzeiro. Na semana passada, Fachin se reuniu com procuradores de justiça do Rio para discutir o assunto. Em comunicado, o ministro ressaltou a atuação eficaz do Ministério Público e que tem confiança de que a decisão do STF será cumprida. Fachin é o relator no Supremo da ação conhecida como a DPF das favelas, que questionou a letalidade policial no estado. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar contra a União para que a Polícia Rodoviária Federal não participe de operações policiais fora das rodovias ou estradas federais. O MP quer declarar a inconstitucionalidade de uma portaria do Ministério da Justiça que passou a permitir que os agentes da PRF atuem em conjunto com outras forças de segurança pública em operações policiais. Segundo o Ministério Público, a portaria editada pelo Ministério da Justiça autorizou agentes da Polícia Rodoviária Federal a trabalharem em perímetro urbano, em locais que são alvo de mandados de busca e apreensão. E isso estaria em desacordo com as atribuições dos agentes previstas na Constituição Federal. Foi com base nessa portaria que a Superintendência da PRF no Rio de Janeiro autorizou em 23 de maio a operação conjunta na comunidade da Vila Cruzeiro, no município do Rio de Janeiro.
De acordo com a ação do Ministério Público, só neste ano, 37 pessoas morreram em 3 operações que envolviam a PRF e outras forças de segurança. Para o procurador Eduardo Benones, a legislação que trata do assunto não conferiu ao Ministério da Justiça o poder normativo para ampliar as atribuições da PRF. O Ministério Público sugere que seja aplicada multa de R$1 milhão para cada operação feita em desacordo com a lei. O Supremo Tribunal Federal manteve suspensa a decisão que autorizava a concessão de permissão para pesquisa e mineração na terra indígena Cinta Larga, em Rondônia e em outras áreas no entorno da comunidade. A decisão unânime foi tomada em plenário virtual. Os ministros negaram provimento ao recurso que foi apresentado pela Agência Nacional de Mineração. Bom, a suspensão da decisão havia sido determinada pela vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a pedido do Ministério Público. O MPF argumentou que as diversas autorizações e permissões de lavra de recursos minerais na região resultaram em prejuízos, como desmatamento e poluição dos rios. O relator do recurso no Supremo, ministro Luiz Fux, salientou que foi comprovado que a exploração mineral na terra indígena Cinta Larga acirrou os conflitos e gerou danos ao meio ambiente. Eleições 2022. Os partidos podem usar Pix para receber doações de pessoas físicas, realizar pagamentos e vender convites de eventos para arrecadar recursos para a campanha nas eleições deste ano. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi firmado ao responder uma consulta do Partido Social Democrático, o PSD. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Sérgio Banhos. As transações por meio de Pix garantem a sua identificação e a sua rastreabilidade, o que é compatível com o regime de financiamento de partidos e de campanhas, razão pela qual entendo que não há qualquer óbice para a utilização dessa operação bancária, com o objetivo de recebimento de recursos e pagamento de despesas, seja pelas agremiações ou pelas campanhas eleitorais, desde que observadas as demais regras de financiamento e de contabilidade do partido, notadamente as alusivas às fontes vedadas. No próximo bloco, nós vamos falar de adoção. O Conselho Nacional de Justiça realiza uma audiência pública sobre procedimentos para entrega de crianças. É daqui a pouco, não saia daí. Voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. A Justiça do Rio Grande do Sul tem usado a tecnologia para estimular a adoção. Há quase 4 anos, um aplicativo para celular pode ser usado para aproximar crianças e adolescentes que estão à espera de um lar e suas futuras famílias. A ferramenta é uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com o Ministério Público do Estado e a PUC-RS. O objetivo é promover adoções de crianças e adolescentes que respondam pela grande maioria do perfil disponível, adolescentes, grupos de irmãos e jovens com deficiência. A ideia é que a humanização da busca com fotos, vídeos, cartazes e desenhos possa despertar o interesse e a flexibilização do perfil desejado pelos candidatos habilitados. Já é um projeto conhecido nacionalmente, né? Então, nós temos adoções que foram realizadas que não foram daqui, foram de outros estados. E foi graças ao aplicativo. Foi viabilizado pela Coordenadoria da Infância, né? O aplicativo está disponível nas versões Android e iOS. As famílias que estão no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento podem conhecer detalhes das crianças e dos adolescentes que contam em vídeo um pouco mais sobre eles. Meu nome é João Vitor, tenho 14 anos, eu gosto de jogar futebol. O meu sonho é ser mecânico. Eu gostaria de ser adotado.
Essa humanização que oferece o aplicativo fez com que o casal Amélia e Kleber pudessem conhecer e se apaixonar pelo João Vitor, o menino que em seguida foi adotado por eles. Nós somos uma família completa desde maio de 2020, com a chegada do João Vitor aqui em casa. E foi graças ao aplicativo que nos fez conhecer, o João, saber da existência dele, e nos trouxe tanta alegria. E lá no aplicativo eu vi várias crianças, vários adolescentes, mas em um dia especial eu me deparei assim com as fotos e com o vídeo que o João gravou e que estavam lá no aplicativo, e o meu coração disparou muito. E ali eu tive a certeza de que eu estava vendo as fotos e assistindo ao vídeo do nosso filho. Ao todo, foram 53 crianças e adolescentes adotadas por meio do aplicativo, trazendo histórias felizes como do menino João Vitor, adotado por Amélia e Kleber, da menina Larissa, adotada por Silvana e Santo, e do casal de irmãos Cauane e Cauã, adotados por Suiane e Marcelo. E hoje o Conselho Nacional de Justiça vai realizar uma audiência pública com integrantes do sistema de justiça para discutirem procedimentos para entrega de crianças para adoção. O objetivo é proteger crianças, gestantes e mães e orientar os tribunais em relação a essa demanda. A audiência pública começa às 14h. As sugestões vão fazer parte de uma resolução do CNJ para orientar os tribunais em procedimentos sobre a entrega de crianças para adoção. O objetivo é estabelecer regras que evitem o abandono de crianças recém-nascidas em condições precárias ou a entrega de bebês e menores a terceiros de forma ilegal. Os procedimentos para como mães e gestantes devem agir fazem parte da proposta a ser discutida durante a audiência pública. Para o CNJ, o ideal é que a demanda seja encaminhada ao Ministério Público com prioridade e segredo de justiça. A proposta sugere ainda um prazo para as mães reaverem os filhos em caso de arrependimento. Na minuta a ser discutida serão considerados a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, que diz que a adoção seja autorizada apenas por autoridades competentes, como também o Protocolo das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Entre os convidados para o debate, representantes da UAB, do Ministério Público, coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça, dos Ministérios da Cidadania e da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, e para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza Samira Renzete Bernardi. Ela é integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Olá, doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a entrega voluntária e sobre essa audiência pública de mais tarde aqui com vocês. Ótimo. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse debate da audiência, eu queria começar com o que caracteriza essa entrega voluntária, o que configura? Porque muita gente não sabe, né? Sim, a entrega voluntária é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente desde 2017, permitindo que a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento seja encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Cumpre ressaltar que é um procedimento sigiloso e é possível, inclusive, que essa gestante ou parturiente requeira o sigilo, inclusive, do nascimento da criança, né? E os limites desse sigilo uma das questões que vai ser debatida na audiência pública de hoje à tarde. Pois é, doutora, explica para a gente de onde surgiu essa proposta, essa ideia, o que o CNJ pretende com essa roda de debates, com essa audiência, com essa troca de informações, né? Nessa audiência de hoje vai ser debatida uma minuta de resolução
para a padronização de um fluxo de atendimento à gestante ou à parturiente. Essa minuta foi submetida a uma consulta pública, onde nós recebemos mais de 280 respostas de diversos setores da sociedade civil, desde coordenadorias de infância dos tribunais, magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, servidores públicos que atuam na adoção, assistentes sociais, psicólogos de CREAS, de CRAS, que também atuam constantemente nos procedimentos de adoção, Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, cidadãos que estão cadastrados, habilitados para adoção, grupos de apoio à adoção, todos trouxeram sugestões, críticas e elogios à resolução, à minuta de resolução inicialmente estabelecida, em que a gente pretende normatizar, estabelecer um fluxo de atendimento padrão nacionalmente, de forma que a gente consiga pensar numa forma de ouvir a intenção dessa gestante ou da parturiente, de forma que ela não seja submetida a um constrangimento desnecessário, mas também que não seja invalidada essa sua intenção de nenhuma forma, e também que esse não seja um fluxo que seja demasiadamente burocrático, de forma que gere uma demora prejudicial a essa criança, cujo interesse tem prioridade absoluta e deve ser considerado, especialmente se tratando de primeira infância, dos primeiros meses de vida da criança, onde um atenção é mais essencial para o seu desenvolvimento. E, em linhas gerais, quais são os gargalos hoje para a gente dar efetividade a essa entrega voluntária? Quais são as maiores dificuldades? Primeiro, a falta de conhecimento sobre o Instituto da Entrega Voluntária. Acredito que poucas pessoas, poucas mulheres têm conhecimento dessa possibilidade, né, de que ela pode manifestar essa intenção para tanto no hospital, para as assistentes sociais, ou diretamente na vara de infância e juventude, ela pode ir manifestar a sua vontade. E que também, quando ela manifeste, que também seja dado um atendimento, um apoio, para se garantir que essa intenção seja uma vontade válida, uma vontade que ela não esteja se sentindo forçada em razão da situação em que vive, né? Que seja prestada uma assistência também a essa mulher, a essa gestante, para que ela tome uma decisão consciente sobre a entrega, né? Muitas mães acham que crime, né, é essa entrega, elas não têm conhecimento, ficam com medo, mas é bom a gente enfatizar aqui, né, doutora, que crime é aquela chamada adoção à brasileira. Sim, a entrega diretamente a terceiro, sem passar pelo Sistema Nacional de Adoção, que tem pessoas que já estão habilitadas no Brasil inteiro, habilitadas para adoção, que passam por um preparatório, que estão aguardando muitas vezes anos na lista de adoção, e tem um controle, um acompanhamento da vara de infância e juventude. Essa sim é a forma correta. Você entregar seu filho para terceiro sem passar por essa via é crime, e aceitar essa criança também é crime. Você não pode aceitar receber uma criança, né, como adoção e tomar uma criança como sua indevidamente. Isso é crime, e apesar de haver muitos casos no Brasil e que nós devemos combater, nós não podemos compactuar com essa conduta. Devemos sempre, se você acredita que não tem condições ou não deseja ou não pode criar essa criança da maneira como acredita que deve ser feito, comunica a vara de infância e juventude que vai ser dado o acompanhamento devido, vai ser feito o acompanhamento devido, e essa criança vai ser encaminhada para alguém que está aguardando na lista de adoção, cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Maravilha, excelente reflexão. Assim a gente termina mais essa entrevista. Muito obrigada pela participação, doutora Samira. Depois a gente volta a falar aqui sobre os frutos, o resultado dessa audiência pública de logo mais, né, com todos os atores envolvidos. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Muito obrigada, uma boa tarde.
E você vai ver a seguir no próximo bloco. Polícia Federal realiza uma operação contra fraudes no recebimento do auxílio emergencial pago pelo governo por causa da pandemia da Covid-19. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade, garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. A Justiça de Pernambuco condenou Sari Corte Real a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz, que resultou na morte do menino Miguel Santana. Segundo a decisão do juiz José Renato Bezerra, ela deverá cumprir a pena em regime fechado, mas Sari ainda pode recorrer em liberdade. Miguel Santana caiu do 9º andar do condomínio Pier Maurício de Nassau, em Recife. Ele é filho de Mirti Santana, empregada doméstica que trabalhava na casa de Sari Corte Real. O menino estava sob os cuidados de Sari, enquanto a mãe passeava com o animal de estimação da família. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, deflagrou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em cometer crimes na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A operação tem como objetivo apurar fraudes no recebimento de auxílio emergencial, benefício concedido pelo governo federal durante a pandemia. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Os suspeitos de integrarem a organização criminosa foram presos no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As investigações tiveram início ano passado, quando o setor de segurança de um banco público identificou uma movimentação estranha por parte de 2 pessoas, que haviam feito várias consultas em 60 CPFs de beneficiários do auxílio emergencial. Depois das análises e cruzamento de dados, ficou comprovado o envolvimento dos investigados e de golpe no sistema. A ação da PF apontou que os suspeitos, assim que conseguiam os dados das vítimas, sacavam os valores das contas bancárias dos beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, os investigados chegavam a negociar a venda, pelas redes sociais, dos dados pessoais e bancários dessas vítimas, para que outras pessoas também praticassem os delitos. Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, cancelou o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, marcado para esta quarta-feira. Guedes seria ouvido pela Polícia Federal na qualidade de não investigado no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros por supostas irregularidades no Postales, o Instituto de Previdência dos Correios. No pedido, Paulo Guedes explicou que não tem nenhuma relação com o objeto da investigação e que não foi mencionado no processo ou indicado como testemunha pela Procuradoria-Geral da República. Argumentou ainda que a Polícia Federal não apresentou documento que justificasse a intimação. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, como a autoridade policial tem a prerrogativa de conduzir a investigação criminal, não há impedimento para que sejam ouvidas pessoas não indicadas pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, é direito do advogado ter acesso aos autos. Como isso não aconteceu, Barroso determinou o cancelamento do depoimento do ministro Paulo Guedes, mas ressaltou que, caso haja um motivo pertinente, o convite pode ser refeito. O ministro Dias Toffoli do Supremo arquivou queixa-crime apresentada pela deputada Tabata Amaral contra o também deputado Eduardo Bolsonaro. No Twitter, Eduardo escreveu que o projeto de lei que trata da distribuição de absorventes íntimos de autoria de Tabata teria interesse em atender ao lobby de um empresário fabricante de produtos de higiene. O deputado foi acusado de difamação, mas defendeu que a publicação está dentro de contexto de uma discussão política e de interesse social. Ao rejeitar a queixa-crime, o ministro Dias Toffoli destacou que, ainda que proferidas fora da Câmara por meio de redes sociais, as palavras alegadamente difamatórias devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes. Segundo o ministro, a declaração está protegida pela imunidade parlamentar.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que excessos do advogado não são cobertos pela imunidade profissional e podem gerar responsabilização. Para a terceira turma do STJ, os excessos cometidos pelo advogado não são cobertos pela imunidade profissional. E, em tese, é possível a responsabilização civil ou penal dele pelos danos que provocar no exercício da atividade. Apesar desse entendimento, a terceira turma destacou que eventual responsabilização civil depende do reconhecimento de efetivo prejuízo à outra parte. E, neste caso, por não verificar comprovação de dano, a turma manteve acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou indenização a um juiz. O magistrado alegou ter sido ofendido por uma advogada que teria utilizado expressões deselegantes e jocosas contra ele em uma peça de recurso. De acordo com o TJDFT, as manifestações da advogada não extrapolaram a imunidade profissional. Por meio de recurso especial, o juiz alegou que não incidiria a inviolabilidade profissional no caso, já que as expressões grosseiras teriam sido proferidas para atacar sua honra. No STJ, o colegiado entendeu que, embora a Constituição disponha que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, o ordenamento jurídico e o Estatuto da Advocacia limitam essa inviolabilidade do profissional, que deve agir com ética e respeito diante dos demais atores do processo judicial. E no caso dos autos, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino apontou que, conforme destacado pelo TJDFT, o destempero e a deselegância imputados à advogada não resultaram em dano moral indenizável. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã e eu te espero. Tchau, tchau.